síndrome de Cushing, também conhecida como hipercortisolismo, ocorre quando há uma alteração hormonal pelo fato do aumento do hormônio cortisol no sangue, gerando aumento de peso, acúmulo de gordura na face e no abdômen, pele oleosa e acnéica, bem como estrias vermelhas no corpo, entre outros aspectos. Então, abaixo nós colocamos a foto de uma pessoa que possui a síndrome e aqui nós podemos perceber as estrias avermelhadas, a região do abdômen, bem como da face inchada. A face também se encontra bem avermelhada. Uma grande causa para aumento do nível do hormônio é o uso prolongado de corticoides em doses altas, em pessoas que tratam, por exemplo, lúpus e para quem realizou transplante, ou ainda em pessoas que possuem tumor na hipófise ou na glândula adrenal, fazendo com que as glândulas produzam os corticosteroides em excesso, ou fazendo com que a própria hipófise produza grande quantidade de corticotrofina, hormônio que controla a produção de corticosteroides pelas glândulas adrenais. A síndrome de Cushing tem esse nome pois foi descrita pela primeira vez em 1912 pelo neurologista e patologista americano Harvey Williams Cushing, considerado o pai da neurocirurgia. Essa síndrome é classificada em dois tipos, exógena ou iatrogênica, que é a causa mais comum da síndrome. Ela ocorre devido ao uso crônico de glicocorticoides, amplamente utilizados na prática clínica para o controle da atividade de doenças autoimunes, inflamatórias, alérgicas e outras entidades nosológicas. O uso prolongado causa atrofia reversível da suprarrenal. E também a endógena, que se divide em dois grupos. O ACTH independente, que é responsável por 15 a 20% dos casos endógenos, é proveniente de tumores suprarrenais, como adenomas e carcinomas, e também por hiperplasias macronodular e micronodular. O outro grupo é a ACTH dependente, correspondendo de 80 a 85% dos casos endógenos. Ela pode ocorrer devido doença de Cushing, que refere-se ao corticotropinoma, adenoma hipofisário hipersecretante de ACTH, é uma neoplasia benigna, na maioria das vezes de pequenas dimensões, um microadenoma. Ele é predominante no sexo feminino e tem progressão lenta. Nessa doença ocorre uma hipersecreção de ACTH, provocando hiperplasia bilateral da adrenal. Na doença de Cushing, os corticótrofos estão atrofiados, inibidos pelo hipercortisolismo e pela ausência de CRH. Um outro tipo é a secreção ectópica de ACTH, que são neoplasias não hipofisárias capazes de secretar ACTH. Até metade dos casos se relaciona ao carcinoma de pequenas células do pulmão. Por causa dessa associação, neoplasias secretantes de ACTH são mais comuns no sexo masculino, entre 40 e 60 anos. Em geral, nesses casos, a progressão do tumor é rápida, sem que haja tempo hábil para o aparecimento dos sintomas clássicos da síndrome. A secreção ectópica de CRH é raríssima. Os tumores mais associados são carcinoide brônquico, carcinoma medular da tireoide e carcinoma de próstata. A síndrome de Cushing é associada ao excesso de cortisol no organismo. Produzimos corticoide naturalmente no nosso dia a dia através das glândulas adrenais, que está localizada acima dos rins, e o estímulo de organismos produzidos na nossa hipófise é uma glândula pequena que está localizada na base do cérebro. No entanto, algumas situações ocorrem uma desregulação dessa produção hormonal, que pode ser tanto devido à alteração na glândula adrenal, que pode começar uma produção excessiva de cortisol,
como também a hipófise pode começar a produção desse hormônio, que estimula a adrenal produzir cortisol, levando ao excesso de cortisol no organismo. Como podemos ver na imagem, o hipotálamo libera o CRH, que atua sobre a hipófise. A hipófise libera o ACTH, que vai pela corrente sanguínea até a glândula adrenal, e na adrenal libera o cortisol. O adrenal possui duas porções, que seriam o córtex e a medula. Cada uma dessas partes produzem substâncias diferentes. A porção medular produz os catecolaminas, e o córtex é dividido em 3 camadas. A zona glomerulosa, que produz a aldosterona, a zona fasciculada, que produz o cortisol, e a zona reticular, que produz os andrógenos. O uso de medicamentos que contêm corticoides sem precisão e em abuso de dosagens pode elevar a concentração de glicocorticoides no corpo e desencadear a síndrome. Alterações laboratoriais como hiperglicemia e diabetes também estão associadas à síndrome de Cushing. Alguns dos sintomas normalmente associados à síndrome de Cushing são face grande e redonda, também chamado rosto de lua cheia, manifestações de pele, como pele mais oleosa, com tendência a acne, hematomas, crescimento de pelo no corpo e no rosto, hipertrofia cardíaca, aumento de peso, porém com braços e pernas finas, marcas arroxeadas semelhantes a estrias, ausência de menstruação em mulheres, gordura aumentada na clavícula, osteoporose, aumento da pressão ou hipertensão, dificuldade para cicatrizar feridas. Além desses sintomas citados, alguns outros bem relevantes que a gente pode colocar. Diabetes, comum devido ao maior nível de açúcar no sangue. Diminuição da libido e da fertilidade. Fraqueza muscular, fadiga, pedras nos rins, distúrbio do sono e depressão e ansiedade. O tratamento da síndrome de Cushing vai depender especificamente onde está o problema, ou seja, se nas glândulas adrenais, na hipófise ou em algum outro lugar. Entre as opções estão dieta com alto teor de proteína e potássio, medicamentos que reduzem os níveis de cortisol ou que bloqueiam os efeitos do cortisol, cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, ou ainda redução de medicamentos corticosteroides. Porém, nesse caso, quando o problema é causado pelo uso de medicamentos, o médico precisa analisar o benefício do medicamento em contraposição ao perigo de ter a síndrome de Cushing, pois em alguns casos é preciso que os pacientes continuem tomando o medicamento. Caso seja avaliado que é melhor suspender o medicamento, o médico diminui gradativamente a dose ao longo de algumas semanas ou até mesmo meses. Durante a redução gradativa, é possível que a dose seja aumentada se a pessoa ficar doente ou apresentar algum outro tipo de estresse físico. Na maioria das vezes, a síndrome de Cushing pode ser tratada e também curada. Caso contrário, podem haver complicações, como por exemplo, ataque cardíaco ou AVC, que é o acidente vascular cerebral, coágulos sanguíneos nas pernas ou pulmões, perda de memória e problemas de concentração,
perda óssea e fraturas, infecções, hipertensão, colesterol alto, diabetes do tipo 2 e ainda depressão e alterações de humor. Lembrando que nesse último caso, além do tratamento da síndrome de Cushing, é preciso também buscar tratamento específico para a depressão. Ou seja, caso a síndrome de Cushing não seja tratada, além dos sérios problemas de saúde aqui citados, esses podem até mesmo levar à morte. Ou seja, o tratamento e o acompanhamento para a cura da síndrome de Cushing é muito importante. A síndrome de Cushing não é exclusiva dos humanos. Em cães, ela também pode se manifestar, sendo que de 80 a 85% dos casos é normalmente ocasionada por um tumor ou uma hipertrofia na hipófise. Nos cães, os sintomas mais comuns da síndrome de Cushing são feridas na pele devido à coceira, que muitas vezes é confundida com dermatite, fome excessiva, sede excessiva e, por consequência, um aumento no volume de urina, ganho de peso, obesidade localizada no abdômen, a perceptível barriga inchada. A maioria dos veterinários concorda que, nessas 3 raças de cães que eu vou citar agora, a doença de Cushing tem maior probabilidade de se desenvolver. A raça Dachshund, Terriers e os Poodles. Outras raças que também são citadas pelos veterinários: Beagle, Boxer, Pastor Alemão, Labrador Retriever, Cão Esquimó americano, o Pastor Australiano, Maltês e o Cocker Spaniel.